Comprei um apartamento na planta aos 25 anos sozinha. Essa é a minha história sobre como eu comprei um apartamento na planta. Eu ainda não peguei a chave dele. Eu pretendo fazer uma série aqui sobre todas as etapas. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha história com a compra do meu apartamento. Então vamos lá. Esse apartamento apareceu para mim por intermédio de uma amiga da minha irmã, que estava trabalhando numa construtora bem grande. Ela era corretora nova, né, na área. Eu sou corretora, apesar de trabalhar muito mais focada com locação aqui na minha região. Então, eu tô há 8 anos nessa área. Locação, assim, o cliente passa na porta e eu sei se ele vai querer ou não. É, o imóvel é uma área que eu realmente domino. E a venda, tive poucas experiências, poucas mesmo, só que já presenciei, já ajudei. De fato, eu mesmo vender algo, eu não cheguei a vender. Então, eu sou uma corretora de locação, que eu adoraria entrar na venda. Na verdade, meu foco para esse ano é dar chance para esse outro lado. E não é a minha área, né? A compra de apartamentos. Eu sei sobre tudo, eu sei sobre o financiamento, entendo sobre metragem, sobre valorização, localização, pois como eu estou na área, mesmo que não fosse focada em vendas, de fato, não significa que eu não tenho expertise nessa área. Na verdade, eu já fiz muita avaliação, né, PITAM, que a gente chama, um termo técnico. Então, eu de fato entendo sobre o imóvel. Eu só nunca vendi algo e eh, não tinha alguém próximo que estivesse vendendo alguma coisa que batesse comigo, né? E aí aconteceu, casou dessa amiga da minha irmã, que começou a trabalhar na construtora, oferecer para ela. Naquele momento, para minha irmã não fazia sentido. Ela estava, acho que no último ano da faculdade, sendo estagiária, mas ela falou pra mim, tipo, Letícia, olha, tem esse apartamento que ela anunciou, eu acho que pra você faz sentido. E aí eu olhei, falei, nossa, realmente eu acho que faz sentido pra mim. E eu mandei mensagem, né, para ela e a gente começou com essa tratativa. No total, até eu assinar o contrato com a Caixa, foram 6 meses, mais ou menos. Então demorou muito. Porque nesse meio tempo eu tinha algumas dívidas que eu precisei negociar, regularizar, porque tem que estar tudo certo. Primeiro eu fui no stand, né, conheci o imóvel, conheci a região eu já conhecia para falar de fato, mas não é a região onde eu moro. Eu sou de Campinas, Campinas é gigantesca, né? E eu sou mais aqui do lado do Taquaral, Barão Geraldo, e o apartamento, no caso, que ela me apresentou e que dos apartamentos que ela estava vendendo que fazia sentido para mim, era do outro lado da cidade, no Swiss Park, mais precisamente no Parque Prado. Quem é de Campinas vai conhecer a região, que é uma região igualmente boa, só que um pouco longe para mim. E naquele momento, quando ela me apresentou, o que eu queria de fato, era um que tinha saído atrás do Shopping Dom Pedro, que eu acho que todo mundo conhece, né? Dom Pedro é bem famoso. E atrás do Shopping Dom Pedro tem o Santa Genebra, que inclusive eu morei, já cheguei a morar lá, em um apartamento. Só que esse condomínio em específico, quando ele saiu, se eu não estou enganada, foi coisa de alguns dias, vendeu tudo, porque é uma região muito boa. E esses condomínios, esses apartamentos que eles estavam vendendo, era para um pessoal de média baixa renda. E meu gato tá empurrando meu espelho. Tá, parou. De média baixa renda, né? Média baixa renda, que eu quero dizer, é que se enquadra na Minha Casa Minha Vida, que era a faixa de. O teto hoje em dia era 12 mil, mas naquela época o teto era 8, com taxa de 7,99% ao máximo, né? E esse apartamento que realmente, de fato, eu estava interessada, já tinha ido, não tinha mais nada. E aí ela me apresentou esse outro,
Eu fui olhar a região, achei uma região muito interessante. Eu já conhecia, eu só achava um pouco longe para mim, da minha região. Só que a minha região, quem é daqui sabe que é uma região extremamente salgada, né? É o metro quadrado mais caro de Campinas. Pelo menos é assim que é conhecido essa região que eu moro. E para lá é uma região melhor, é uma região, na verdade, mais popular. Então, ela tem um custo de vida melhor, é mais aceitável para o meu custo de vida, né? Para o meu padrão de vida. A região onde eu estou é uma região onde o meu padrão de vida, né? O tanto que eu recebo é um pouco a mais para o padrão aqui. Tanto que na época que minha irmã apresentou isso, a gente estava dividindo apartamento, e esse apartamento tinha 3 quartos e uma suíte. E para a gente conseguir se manter ali de uma forma legal, eu precisei locar a suíte. Por este motivo, eu tinha condições financeiras, tinha uma boa entrada, porque além do meu salário, eu trabalhava de final de semana para complementar minha renda, e ainda tinha essa renda do quarto. Então eu estava com uma renda muito boa, só que para vocês terem noção, para eu conseguir morar onde eu queria morar naquele momento, eu precisei locar um quarto dentro da minha casa para conseguir arcar com os custos. Então, de fato, é uma região bem salgada. E se não for a imobiliária, que é no caso onde eu trabalho aqui, se eu não tiver nenhuma ligação para essa região, que é o meu trabalho, não faz sentido eu permanecer aqui. Então, a longo prazo, essa região fica meio inviável. Então, quando eu fui olhar o todo da outra região, que é um pouco mais afastada, que é uma região segura, uma região legal, tem bastante coisa, eu vi que fazia mais sentido na minha realidade financeira eu morar para aquele lado da cidade do que eu morar para cá. Ainda mais que eu compraria na planta, demoraria um prazo, eu tenho alguns planos para o futuro, então a minha ideia, né, era que, tipo, eu não vou precisar estar lá agora, eu tenho um prazo, e é uma região onde o mercado é mais barato, a farmácia é mais barata, é algo mais condizente com a minha realidade. Então, eu acabei casando com a ideia do bairro e com a localização. O apartamento nem se fala, é padrão, é 43 metros quadrados, é uma planta simples, é uma planta que, inclusive, eu acabei escolhendo ela, pois ela tem uma parede que pode ser tirada, então eu sou solteira hoje, né? Então, se eu quisesse tirar aquela parede e fazer um quarto gigante e tirar o quarto do meio, eu poderia integrar tudo e remodelar o apartamento conforme as minhas necessidades. Então, foi por este motivo que eu acabei escolhendo aquela planta. E hoje eu tô namorando, mas eu não sou casada, por isso que eu digo que eu sou solteira, né? Mas eu achei que fazia sentido. Então, esse foi um dos motivos do porquê eu acabei, de fato, executando a compra, né? Eu pensei sobre tudo, sobre o meu padrão de vida, sobre o lugar. Foi algo interessante, foi uma tomada de atitude, né? Sabe quando você se torna adulto, você acha que, tipo, você faz alguma coisa, você fala, meu Deus, eu realmente fiz algo de adulto? Nesse momento foi o que eu fiz, né? Foi o que eu senti. O ponto é, foi muito legal, só que eu estava sem nenhum preparo financeiro. Eu não estava preparada para essa tomada de atitude, para esse passo. As escolhas foram boas, o lugar é bom, eu tive um bom motivo, não me arrependo da compra, mas o meu momento financeiro não condizia com o fato de eu comprar o apartamento. Mas sabe aquela ansiedade de você achar, ah, é uma oportunidade, vamos ver se dá certo, se der certo é porque é pra dar? E foi nessa vibe que eu levei. Hoje, que inclusive eu tenho esse canal de finanças pessoais, né, falando sobre as minhas finanças, muito provavelmente eu não teria comprado, eu não compraria hoje o apartamento. Eu iria ficar com a pulguinha atrás da orelha, porque tinha tudo para dar certo,
mas não é o meu momento financeiro. Mas a Letícia do passado, ela não estava se preocupando com isso. Ela só estava se preocupando com, cara, isso parece legal, eu acho que vai dar certo, vamos ver se vai dar certo. Nossa, deu certo. E foi isso, e eu fui. Não me arrependo, não acho que é desperdício. Eu moro de aluguel há muito tempo, né? Eu moro sozinha desde os 19 anos. Então eu sou uma adulta por minha própria conta, que eu digo desde dos 19. Então eu sei qual que é o peso de você pagar aluguel. Foi um dos pontos também que me incentivou eu a aceitar a comprar, né, a pensar e cogitar e de fato executar a compra, é o fato da gente morar de aluguel e quando você mora de aluguel, você está sujeita às vontades do proprietário do imóvel. Tanto que já morei por 4 anos em uma kitnet, depois eu me mudei, morei por mais um ano em um apartamento. Teve um período que eu também morei numa casa de fundo, que era 2 cômodos. Depois eu me mudei para um apartamento maior, que foi esse que eu comentei na história, que eu estava alugando, para agora eu voltar para uma kitnet. Então, assim, muitas mudanças. É, quando você não tem um lugar fixo, meio que dependendo da situação, você acaba indo para lá e para cá, você não tem algo certo. E hoje eu mudei para esse apartamento, pois eu precisava reduzir os meus custos, pois a minha irmã que dividia apartamento comigo naquele momento não iria mais dividir, e eu já tinha um estranho que era muito legal, eu não tinha problema algum com ele, que eu alugava o quarto, eu sublocava o quarto, obviamente com autorização do proprietário, tá? Para fazer sublocação você tem que ter autorização do proprietário, não são todos que permitem. No caso, eu conheci o proprietário, eu tinha autorização. Enfim, e eu não estava afim ou disposta de dividir meu espaço com mais um desconhecido de fora, né? E eu já tinha morado sozinha por muito tempo, depois eu fiquei morando com uma pessoa, que no caso foi minha irmã, depois outra pessoa, e naquele momento eu tinha começado a namorar, coisa que namoro oficial, nunca tinha acontecido, né? Eu tenho 26 anos, mas é o meu primeiro relacionamento sério, de fato, oficial. E eu gostaria de ter de volta o meu espaço. Só que essa região é muito salgada, né? Então, para eu conseguir me manter nessa região, por conta da locação mesmo, da localização, da logística, né, de ir e vir para o trabalho, eu acabei voltando para uma kitnet. Hoje me encontro nela. É a forma que eu achei para eu conseguir continuar sozinha, continuar pagando minhas contas e honrando com os meus compromissos. Mas apesar disso, eu ainda tenho o custo do meu apartamento. Então, eu não tô morando nele. Previsão de entrega é meio do ano de 2028. Então, tem um longo período até lá. E eu decidi também reduzir os meus custos, pois eu preciso reformar esse apartamento, né? Reformar o que seria, na verdade, é tornar ele habitável. Como eu comprei na planta e o meu apartamento ele vai ser entregue sem piso, eu tenho que colocar o piso, eu vou ter que colocar box, armários, o básico para tornar ele um ambiente habitável e que seja confortável viver nele, né? Então, tem esses custos que eu vou ter a mais. Claro que assim, não tenho o que reclamar, mas, igual eu falei, a Letícia de hoje, a que tá pensando no futuro, a que decidiu controlar a sua vida financeira, talvez não compraria esse apartamento agora, compraria um pouco mais pra frente. Ou, vamos falar, talvez se eu já estivesse casada, seriam duas rendas, e aí eu teria condições de talvez comprar um apartamento que fosse aqui mais próximo da minha região, só que esse apartamento seria mais salgado e seria mais caro, pois apartamentos onde eu consigo comprar com a minha renda, nessa região são muito escassos, na verdade quase não tem, é uma região bem salgada,
no outro lado da cidade, que foi onde eu comprei, eu consegui comprar sozinha, né. Então essa introdução de o porquê eu comprei o apartamento, ele meio que acabou caindo no meu colo. A Letícia daquele momento decidiu comprar, e a Letícia de agora tá lidando com o fato de ter um apartamento financiado, estar em andamento e pagando todos os custos. Eu acho meio doido, só que é muito interessante, né. Então, apesar de ser bem difícil você conseguir manejar todos os pratinhos, pagar todas as contas, é muito interessante quando a gente consegue e vê a coisa indo. Então, tem pontos positivos, tem ótimos pontos positivos, e a partir de agora eu vou falar dos pontos positivos e explicar um pouco mais sobre os custos e como que tá sendo essa trajetória, tá bom? Bom, explicando, como eu falei, eu comprei um apartamento na planta. É um apartamento de 2 quartos, ele tem 43 metros quadrados. A planta em específico que eu escolhi foi pois ela poderia ter uma parede removível, que eu pensei num futuro, se eu quisesse modificar aquele apartamento ou talvez fazer um closet, eu teria um pouco mais de liberdade, e foi por este motivo que eu acabei escolhendo essa planta em específico. Eu vou eu vou deixar ih, a bateria do meu celular tá vendo captou. Eu vou deixar a plantinha do apartamento aqui do lado, para vocês verem. O que eu acho muito legal no meu apartamento, que é uma coisa que eu exigi quando eu fui morar em apartamento. Hoje eu voltei para kitnet, mas teve um momento que eu decidi sair de kitnet e ir para um apartamento mesmo, e eu tinha algumas exigências. Quais eram elas? Um apartamento que tivesse elevador, que tivesse sacada. Nossa, como que eu queria uma sacada. Um apartamento que tivesse uma área gourmet ali, uma área de lazer externa. Esses eram os meus pontos principais. Na época eu morava com a minha irmã e os pontos principais da minha irmã era elevador e piscina. Graças a Deus eu não tenho o que reclamar. Esse apartamento que eu comprei tem todos esses pontos. E para mim esses pontos são importantes, pois quando você mora num lugar de escada, quando eu estava na kitnet antes de ir pro primeiro apartamento, você percebe quão ruim é morar num apartamento onde você tem que subir escadas no momento que você faz compras. Cara, que coisa cansativa. Então era um ponto ter elevador, justamente por conta disso. Meu apartamento, graças a Deus, tem, mas qualquer apartamento hoje em dia que está sendo feito, está sendo elaborado, muito difícil ele não ter. As construções novas elas estão atualizadas, então no geral todos eles têm elevador. Mas para mim era um ponto bem importante e necessário. A sacada é porque o apartamento que eu morava antes não tinha uma boa entrada de ar e eu me sentia muito sufocada. Eu tenho um gato, meu gato já passou aqui, nos outros vídeos ele sempre passa, que é uma gata fêmea, né? Mas o nome é Romeu, enfim, erros. E a Romeu, ela gosta muito de olhar para a paisagem, ver os passarinhos. Como ela não tem acesso à rua, a forma dela ver o mundo é a janela, né? Então a sacada era muito importante para justamente ela ficar mais cômoda, além de iluminar mais o apartamento, melhorar a circulação de ar, então tinha que ter a sacada. Sobre a área gourmet, para mim eu acho que que é bem importante, pois a minha família hoje a minha família tá mais próxima, mas a minha família era de Minas. E se a gente quisesse fazer alguma coisa, um apartamento pequeno, ele não acomoda tão bem. Então, quando eu morei na kitnet, eu senti muito isso, que às vezes se alguém quisesse vir para casa, não tinha lugar para se reunir todo mundo. Então, às vezes a gente não quer ir para um restaurante, não quer fazer nada muito diferente, mas seria legal se a gente tivesse um espaço próximo ali para poder curtir. Então, para mim era um ponto importante,
Tem, obviamente. Acho que difícil não ter nenhuma construção nova, graças a Deus elas estão bem modernas e são construídas para como o estilo de vida hoje em dia é pensado. E o meu apartamento tem. Então, graças a Deus, ele tá atendendo essas demandas. A piscina era minha irmã que queria. Eu tô vendo de novo o meu gato mexendo no espelho. A piscina era o que a minha irmã queria. Se um dia ela quiser ir em casa, vai ter piscina. Apesar de hoje ela tá morando num apartamento, então tem piscina na casa dela. Pra mim não era um ponto, mas eu acredito que. Ai, meu Deus. Ô, meu! Mano. Eu me perdi porque o meu gato quase derrubou o espelho. Então vamos lá. A piscina eu acho que vai ser interessante pra, sei lá, minha irmã mais nova, quando quiser vir em casa, aproveitar. Ou num dia de calor. Bom, não era o meu ponto de atenção, mas tem. E aí, essas são as características do imóvel que eu comprei. Vamos para o próximo item. O que me atraiu? Eu acho que eu falei um pouquinho no início, na introdução. O que me atraiu foi as condições do apartamento. O que era necessário para eu conseguir comprar e que condizia com a minha realidade naquele momento. Talvez não no momento ideal, mas condizia, tanto que eu consegui de fato comprar esse apartamento, né? Então, caber no meu bolso, o financiamento ser suficiente, eu ter aprovação na Caixa para poder comprar, ser uma localização boa, e ser um apartamento com a estrutura que eu quisesse. Então tinha todos esses pontos. Então foi isso que me atraiu. O preço. Todo mundo quer saber do preço. O meu apartamento, ele saiu financiado. Eu consegui o financiamento de 262 mil, só que o valor total dele é 333 e alguma coisa. Eu tenho um subsídio, né? Eu consegui um subsídio de 44. Esse subsídio, se eu não estou enganado, foi dado pela construtora, eles fazem isso mesmo de fato. E o que realmente ficou o preço do apartamento total, se eu não estou enganado, foi menos de 300 mil. Agora eu não lembro de cabeça, que já faz um tempo, mas eu acho que foi algo perto de 298 mil que ficou no total. Ou seja, se eu conseguir o financiamento de 262 mil, todo esse restante que eu vou colocar aqui, que era alguns 20 e poucos mil, ficou de entrada. E, como eu falei, a Letícia do passado se empolgou, comprou, mas ela não estava preparada financeiramente. Ou seja, eu não tinha entrada para aquele apartamento. Eu tinha alguns pontos, mas eu não tinha entrada para aquele apartamento, longe de ter essa entrada. E o que eu decidi? Decidi utilizar o financiamento da construtora. É possível financiar com a construtora quando o apartamento está na planta, que é uma das vantagens de você comprar um apartamento na planta. Quando você compra um apartamento na planta, você tem a vantagem de poder negociar com a construtora antes do apartamento de fato ficar pronto. E assim eu fiz, né? Eu parcelei essa entrada, que era 20 e poucos mil, não lembro se era 24 exato, 26. Eu sei que foi na casa de 20 mil reais ali. E eu fiz em 40 parcelas a perder de vista, se não virar até um pouco mais. Eu parcelei, ficou em parcelas de 500. Meu Deus, eu não tô lembrando. Eu pago o negócio todo mês, eu não tô lembrando. Tá. Eu não sei o valor exato, eu pago todo mês, mas eu sinceramente não lembro. Minha memória de peixe. Eu vou colocar o valor exato de quanto que eu tô pagando mensalmente. E essas parcelas, elas estão previstas para finalizar. Se eu não antecipar nada, que essa parcela ela tá com juros. Se eu não antecipar nada, elas vão acabar
em agosto de 2028. A previsão é de eu pegar o apartamento lá no meio do ano de 2028, então eu estaria finalizando a entrada no momento que eu estaria pegando a chave, praticamente. Eu não sei como vai ser o futuro, eu acho que no futuro, dependendo da situação, se eu conseguir aumentar a minha renda, a ideia é antecipar, né? Que aí eu não pago juros e quando chegar lá, já tá pago essa parte. E um ponto positivo seria que vai me sobrar um pouco mais de dinheiro para eu conseguir arcar com juros de obra, que hoje eu já estou pagando. Spoiler, né? Ele todo mês sobe. E quando chegar mais para frente, muito provavelmente esse juros estará um pouco mais alto. Então, se eu conseguir antecipar, espero que as coisas melhorem e eu consiga fazer mais extras para conseguir arcar com esses custos e lá na frente eu já tá melhor amparada. Então tem esse custo de 500 e pouquinho que eu vou colocar por aqui da entrada parcelada em perder de vista. E é isso. E aí, qual seria o outro custo que eu tô tendo no apartamento atualmente? Eu parcelei também a documentação. A documentação tem gente que paga à vista na hora, e espera e lá na frente pega e paga. Eu cogitei fazer isso, mas eu não ficaria muito em paz sabendo que eu teria que arcar com mais ou menos uns 14, 15 mil reais de documentação. E como naquele momento eu não estava com. Eu não estava poupando nada, eu estava só gastando o meu salário inteiro, não tinha sobra, não tinha reserva. Eu pensei, não, se eu fizer isso, eu vou ter problema lá na frente. Então é melhor eu parcelar, mesmo que eu pague juros, e lá na frente já vai estar quitado. Eu já vou parcelar de qualquer forma a entrada, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu acho que, levando em conta como estava todo o meu histórico, né, sem guardar nada, só gastando, 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 apesar de ter uma entrada relativamente boa, foi a melhor atitude que eu pude ter, porque já tá parcelado mesmo, então se eu conseguir antecipar e tirar os juros, eu tô no lucro. Se eu não conseguir, pelo menos eu tô conseguindo arcar com esses custos e esse parcelamento, né, tá sendo quitado e lá na frente ele vai estar pago quando eu pegar. Porque novamente ficou em 40 e poucas parcelas e elas estão previstas para finalizar em agosto de 2028 também, juntamente com a parcela de entrada do apartamento. Então, elas vão terminar juntas. Seria mais ou menos o prazo que eu tenho para eu pegar a chave do apartamento. E então, meio que pelo menos tá indo, né? Então, como eu acabei escolhendo isso, acabei tomando essa atitude de parcelar, eu não vou reclamar, porque de fato, hoje para mim faz sentido. Se eu conseguir aumentar as minhas rendas e aí eu tiver um pouco mais de dinheiro, porque como eu já tô aportando, eu tô guardando um pouco de dinheiro todo mês, eu vou lá e quito essas parcelas e me livro do juros. Se eu não conseguir, pelo menos parcelado, eu vou estar pagando mesmo que com juros, mas tudo vai estar certinho. Então, foi assim que eu fiz e assim que eu estou fazendo. Ficou, se eu não estou enganada, 460, mais ou menos. Só que é 467, 465. Eu costumo pagar sempre com uma antecedência de um mês, talvez um mês e meio. Então, todo mês ela varia um pouquinho. Então, eu não tô doida de eu não saber de cor, porque esse valor ele não é exato. Como tem juros, se eu consigo pagar com um mês e meio de antecedência, abate nem que seja R$ 2, R$ 3 ali do valor, né? Então, todo mês eu pago ele assim que eu tenho dinheiro disponível, normalmente sempre com uns 30 dias de antecedência lá do vencimento. Mas ficou na faixa de uns 460, 462. Eu vou colocar aqui do lado, que é mais ou menos o valor que eu tô pagando, ou o último valor que eu paguei no mês. E, como eu falei, os juros de obra. Qual que é o negócio? A previsão, né, que é o que a gente acredita normalmente,
é que os juros não vai ultrapassar a parcela do financiamento. Mas não dá para saber, porque ele segue o padrão da inflação, na verdade. Ele está compensando. Então, todo mês ele atualiza para que seja possível o seu imóvel ser finalizado. A conta é feita para bater, né? Porque se você comprou o imóvel num valor X e para construir, se fosse construir tudo naquele mês, seria isso. Mas vai demorar 3 anos para ele ser construído. Daqui 3 anos ajustou o valor da construção. Você entende que nesse período, se não tiver a compensação de valor, alguém vai estar sofrendo um prejuízo, né? E aí, no caso, quem sofre o prejuízo é a gente, por estar comprando e arca com esses custos. Então, eu entendo os juros de obra, eu sei que para que ele serve, só que eu achei que ele iria começar a crescer de forma exponencial, eu acho que é essa a palavra, quando estivesse mais próximo. Só que não, ele já começou alto. Tá ok, eu tô falando esses custos, mas eu tô conseguindo arcar com eles tranquilamente, não tá me apertando. Eu sabia que eu tinha esse valor para pagar. Então, a Letícia do passado, quando ela assinou o contrato, ela sabia que ela conseguiria arcar, e de fato eu consigo arcar com esses custos. O negócio é que é um custo alto, né? E eu sou assalariada, eu vivo sozinha, então a ideia seria aumentar o meu salário, para eu sentir menos. E hoje, se eu não estou enganada, a parcela vai cair, acho que dia 28 e 29 desse mês. A gente está no dia 21 de janeiro. E ela vai cair 592 reais. É o valor mais alto que eu já paguei até hoje. E quando ela começou, a primeira parcela foi 270. Então, dá para perceber que durante, eu já estou uns 7 meses pagando, durante esses 7 meses, ela teve um pico muito alto, né? A primeira foi 270 e depois, a partir daí, começou em 400. Aí foi 402, 420, 400, blá, 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 blá. E esse mês é o pico, até agora, o máximo. Tava tudo na casa dos 400 e aí ele subiu para 590. Então, é um valorzinho puxado. Eu tava imaginando que só iria chegar na casa dos 500, um pouco mais pro meio do ano. Na verdade, meio que ele deu um salto de quase uns 100 reais. Mas tudo bem, tá dentro do limite, tá dentro do que eu imaginava, né? Eu sabia que iria chegar nesse valor, nessa casa, nesse ano aqui. Eu só não sabia que ia chegar em janeiro. Eu tava esperando que esse valor seria alcançado lá no meio do ano, mas tá tudo sob controle. Mas é um valor alto. Então, o que a gente pode perceber é que, teoricamente, a entrada, que era o valor maior, ela não é o valor maior. O parcelamento da documentação é o menor valor até agora. E é, inclusive, justamente o que tem mais juros. Se eu conseguir antecipar essa documentação e quitar ela hoje, eu consigo abonar mais ou menos uns 4 mil reais de juros. Então, por isso que eu tô pensando sobre isso, sobre melhorar a minha renda, as minhas entradas e o meu fluxo, pois se eu conseguir pagar essa documentação antecipada, eu vou conseguir 4% não, 4 mil reais de desconto, né? Porque eu parcelei, então 4 mil reais a menos de juros. Só na documentação. A parcela do apartamento tem juros, só que ela não chega a 4 mil reais. Deve ser uns dois e pouquinho. Então, também seria interessante que se eu conseguisse pagar esses dois de uma vez, pelo menos uns 6 mil reais a mais eu teria, né? Eu estaria conseguindo economizar 6 mil reais aí de juros. Se eu não conseguir, o importante é que eu tô conseguindo honrar com esse custo até o final e aí vai dar tudo certo, né? Mas seria interessante se eu conseguisse. Então, por isso que eu tô aqui fazendo o vídeo para tentar aumentar minha renda, né? Então, por isso, dá um like aí, me acompanha, porque, cara, difícil ser adulto, mano. Nossa, muito difícil. E, somando todos esses valores, tá dando aproximadamente uns 1.600 reais que eu tô pagando por mês. Só que esse não é o único custo que eu tenho com o apartamento. Quais são os outros custos? O custo da reforma, né?
como eu disse, eu vou pegar o apartamento cru, sem planta, sem nada. Sem planta, sem nada não. Sem piso, sem nada, sem acabamento. É, eu tenho um gato, então eu vou precisar ter lá todas as janelas. Como ele é um apartamento alto, não tão alto, que eu não gosto tanto de um apartamento tão alto, ele é 7º andar. Eu vou. A ideia é colocar aquele negocinho de vidro, cortina de vidro. Só que essa cortina de vidro você já coloca aí na conta que vai fácil, pelo menos uns 4, 5 mil reais, talvez até mais, porque é uma sacada grande, né? Ela tem 4 metros, assim, só de comprimento, então é compridinha. Então eu imagino que talvez eu gaste até um pouco mais do que isso. Então eu tenho alguns custos essenciais que eu vou ter logo na entrada. E esse é o meu custo a mais, além dos parcelamentos que eu tô tendo. Atualmente eu estava guardando R$ 150. Pouco, né? Mas, como eu falei, eu tenho outros objetivos. Eu fiz um vídeo no canal, inclusive, de metas de 2026 aqui, que eu expandi um pouquinho mais do que eu tô guardando, dos dinheiros que eu estou aportando, onde eu tô colocando, né, para que é cada coisa. E eu tinha 150 para colocar para reforma. Mas eu fiz as contas como uma pessoa adulta responsável, pensei em todos os custos e eu vi que R$ 150 não vai ser o suficiente. Então, para eu conseguir deixar o apartamento habitável da forma que eu estou planejando, levando em conta que bônus, meu pai é pedreiro, e eu creio que muito gasto com mão de obra vai ser economizado, porque eu vou usar meu pai. Ele não tem opção. Vou usar muito ele. E eu sou uma excelente ajudante. Nossa, sei fazer muita coisa. Sei mesmo, inclusive meu pai direto fica me chamando para fazer bico com ele. O problema é que ele não paga tão bem. E eu tenho muito conhecimento, né, filha de pedreiro, apesar de eu cresci com meus avós, né? E meu avô era pedreiro também, construtor. Então, cara, é uma coisa que eu tenho muita noção é obra, né? Eu entendo muito de manutenção. Manutenção é um negócio que para mim tá no dia a dia. E trabalhando com locação piorou a situação, entendeu? Então, piorou a situação por quê? Porque você vê muita manutenção, né? Tem muitos problemas que acabam chegando até a gente. E, enfim, eu tenho uma boa noção. Então, a ideia é tentar economizar o máximo possível com mão de obra, utilizando meu pai e a minha mão de obra, obviamente. Então, eu acredito que com uns 20 mil eu consigo deixar habitável o apartamento, sem considerar a mão de obra, pois eu vou ter a mão de obra do meu pai ali para o essencial e para o principal, né? Só para algumas coisas em específico, como eu falei, a cortina de vidro, que eu vou contratar um profissional em específico daquela área, porque ele vai fazer muito mais rápido e de uma forma mais eficiente. Mas para uma construção, uma reforma básica, ou até um pouco mais avançada, que de fato meu pai é da área, interna, eu vou utilizar e abusar dele, né? É isso.